E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de ondulatória que fala sobre fenômenos, e a questão diz o seguinte: quando você anda em um velho ônibus urbano, é fácil perceber que, dependendo da frequência de giro do motor, diferentes componentes do ônibus entram em vibração. O fenômeno físico que está sendo produzido neste caso é conhecido como, e aí a gente tem que definir então qual dos fenômenos está sendo representado ali. O que acontece, né? Quando a gente fala em um fenômeno que é especificamente uma frequência que determina se ele vai ocorrer ou não, dá pra gente mais ou menos já entender que ele está falando de ressonância. Deixa eu explicar melhor para vocês. Então, para essa questão, a resposta certa eu já estou dando. A resposta certa é a alternativa D, né? Que é a ressonância ali que está na alternativa D. Mas vamos entender melhor por quê. Primeira coisa, o seguinte: a ressonância é um fenômeno onde a gente precisa aplicar um fenômeno oscilatório, onde a gente vai colocar sobre um sistema uma frequência específica, chamada frequência de ressonância ou frequência natural desse sistema. E esse sistema ele vai acabar recebendo energia em momentos corretos, em momentos certos da vibração dele, e ele vai aumentar a amplitude de oscilação dele cada vez mais. Para qualquer outra frequência que tu fizer isso, que não seja a frequência de ressonância, ele não vai conseguir adquirir essa característica. Um exemplo mais comum, um exemplo mais famoso seria aquele da taça de cristal que é quebrada quando um cantor muito afinado faz uma nota numa intensidade muito alta, muito grande, e aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar a taça, né, vibrando a taça. E isso é um exemplo de ressonância, né? O que acontece? Nessa situação, isso é possível acontecer desde que esse músico, esse cantor, ele consiga atingir a frequência natural de vibração dessa taça. Aí essa taça ela vai acabar oscilando cada vez mais, né, com amplitudes cada vez maiores, e vai acabar quebrando em algum momento quando isso acabar sendo alto demais, né, sendo grande demais essa amplitude. Tá? No caso aqui dessa questão, ela está pegando um outro contexto, mas a ideia é a mesma. Olha só, dependendo da frequência de giro do motor, então ele já me dá aqui o ponto, ó. Não é qualquer frequência, depende de como esse motor está girando. Diferentes componentes do ônibus entram em vibração, então quer dizer, alguns componentes vibram, outros não. Então um parafusinho pequenininho lá tu vai ver que vai começar a girar, outro nem vai se mexer, um outro parafuso um pouquinho maior ou um pouquinho menor nem vai se mexer. Então é um fenômeno onde especificamente alguns vibram porque estão recebendo, né, do ônibus, da vibração do motor do ônibus, a frequência correta, que é a chamada frequência natural ou frequência de oscilação. Só para a gente lembrar aqui, né, por que não pode ser o eco, por exemplo? O eco ele é uma reflexão, onde o som ele bate e volta e tu tem a repetição dele, não faz nenhum sentido, não entra no contexto. A dispersão é quando a gente tem a luz, por exemplo, né, a luz branca se dividindo nas várias cores, que é quando forma um arco-íris, né, que está associado com refração. O que é a refração? A refração é quando a gente tem a troca de meios, a onda ela sofrendo uma troca de meios. Tu percebe que esses fenômenos eles não têm nenhuma relação específica com a frequência, né? Não tem que ser uma frequência certa para que possa vibrar um sistema. Sempre que a questão falar que para ocorrer o fenômeno precisa de uma frequência específica, é ressonância. E a polarização seria aquela situação de filtrar a onda, fazer ela vibrar em uma só direção durante a propagação dela. Então é isso, né? Para essa questão a resposta correta mesmo fica ressonância alternativa D. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.